necessidade, mas Ele quer que a gente acredite hoje nas ordens dEle, nas promessas dEle. Essa é a segunda lição que Ele tem para nos passar quando Ele nos leva para Querite. Agora, uma terceira lição, que é tão importante quanto, é o valor de uma vida oculta. Você pode pensar assim: como eu vivo sempre nos bastidores, como eu vivo sempre aqui na minha, pode ser que a minha vida não seja valorizada. Pode ser que para Deus o que eu estou fazendo não esteja contando, porque eu não estou aparecendo, eu estou aqui por trás. Mas sabe, de acordo com a Bíblia, quem foi o maior ser humano que já existiu? Ou melhor, de acordo com Jesus, qual foi o maior ser humano que já existiu? João Batista. Jesus disse: de todas as pessoas que já nasceram de mulher, o maior de todos foi João Batista. Mas veja, João Batista, o que foi que ele disse quando as pessoas foram procurar ele? As pessoas chegaram para João Batista dizendo: você é um profeta? Você é Elias? Você é o Messias? E o que foi que João Batista respondeu? Eu sou a voz que clama no deserto. Ou seja, João Batista não queria ser o rosto, ele não queria ser a atração principal, ele se contentava apenas em ser a voz que clama no deserto. Ele diz: eu sou aquele que prepara o caminho para quando o Messias vier, e eu não chego nem perto de amarrar as sandálias dele. Veja, João Batista se contentava em ficar nos bastidores, em preparar o caminho para a vinda de Jesus. E Jesus disse que ele era o maior dos nascidos de mulher. Foi o maior ser humano que já existiu. Então veja, isso é o valor. Tanto aquele que aparece, quanto aquele que fica ali escondido, todos ali Deus vê. Cada obra, cada coisa que você faz não passa desapercebida aos olhos de Deus. E olha, uma outra coisa muito importante. Você sabia que a maior parte da vida de Jesus a gente não sabe? A Bíblia não revela a maior parte da vida de Jesus. Olha só, olhem as idades que a Bíblia apresenta da vida de Jesus. Ela conta algumas histórias dos primeiros meses de Jesus, depois conta uma história quando Jesus tinha 12 anos, e 18 anos depois é que a Bíblia vai falar de novo, quando Jesus já tem 30 anos. Aí começa o ministério dele. Mas tem 18 anos da vida de Jesus que a gente não sabe praticamente nada, só o que tem no Espírito de profecia. Mas tem esses 18 anos, foram anos ocultos, que Jesus ficou ali no anonimato. Mas será que esses 18 anos foram perdidos? Esses 18 anos da vida de Jesus foram perdidos, foram desconsiderados? Não. Por quê? Porque ele estava se preparando para começar o ministério dele. Ele se manteve fiel. Ele não pecou durante toda a sua vida. Então, mesmo estando oculto, mesmo estando ali, ainda não tendo começado o seu ministério, aqueles 18 anos da vida dele não foram sem valor. E a sua vida, amigo, também não é sem valor. Amém. Se você se acha que você não vale nada, que você está aí sem ninguém ver você, mas Deus está vendo e Ele está anotando. Tem um verso na Bíblia que diz que Ele recolhe nossas lágrimas no seu odre. Ele está vendo a sua vida. Amém? Amém. Outra coisa, uma quarta lição. Elias poderia pensar assim: com isso que Deus mandou eu fazer, Ele está me atrasando. Ele deu uma missão para eu falar diante do rei. Ele deu uma obra para eu fazer. Agora Ele manda eu me esconder? Será que Deus não está me atrasando? Será que Deus não está empatando a minha trajetória? Veja, toda vez que na Bíblia parece que Deus nos atrasa, é querendo nos dar uma oportunidade. Mas uma oportunidade para quê? Vamos ver? Marcos 6, verso 30 e 31. Marcos é o segundo evangelho do Novo Testamento. Quando Deus diz assim: pare, espere um pouco. Será que Deus está nos atrasando? Será que Deus está impedindo a gente de avançar? Ou Ele quer nos ensinar outra coisa bem valiosa? Marcos 6, verso 30 e 31. Os discípulos estavam voltando de uma atividade missionária, eles estavam cansados, estavam vindo de uma obra bem intensa. E aí, o que foi que eles fizeram?
Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Contaram para Jesus como tinha sido o dia, como tinham sido aqueles dias que eles pregaram nas cidades, os milagres, as coisas que aconteceram. E aí Jesus disse para eles o quê? Verso 31. E ele lhes disse: vinde e repousai um pouco à parte no lugar deserto. Olha a ordem de Jesus. Venham descansar um pouquinho, venham repousar um pouco. Isso porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Veja, por que Jesus disse isso para os discípulos? Jesus estava atrasando os discípulos? Jesus estava empatando o desenvolvimento deles? Por que Jesus disse para os discípulos descansarem um pouco? Qual era o propósito disso que Jesus falou? O que vocês acham? De onde é que os discípulos estavam vindo? Eles estavam vindo da atividade missionária. Eles estavam muito cansados. Passaram vários dias em atividade. Aí eles chegaram para Jesus e Jesus disse: agora venham descansar um pouco. Por que Jesus disse isso? Qual era a finalidade desse descanso? Era para eles recobrarem as energias e se prepararem para mais tarde começar tudo de novo. Então, quando Deus nos chama para parar, para descansar, é para a gente se preparar, para a gente se fortalecer enquanto a gente descansa, enquanto a gente está esperando. Vocês lembram daquela história que eu conto sempre aqui nas pregações, dos 12 espias? Que o povo não pôde entrar em Canaã porque eles não tiveram fé, e Deus disse: agora voltem pelo caminho do deserto, deem meia volta e vão para o deserto novamente. Por que Deus disse aquilo para o povo? Para o povo voltar para o deserto? Para eles voltarem a aprender a confiar em Deus, para eles voltarem a aprender a ser obedientes. Então, quando Deus nos pede para esperar, quando Deus nos pede para voltar, é para a gente aprender alguma coisa, é para a gente se preparar para alguma coisa. Então, quando parece que Deus está nos atrasando, é quando Ele está nos dando oportunidades. Então, tenha isso em mente. Ele está nos dando oportunidades. E uma última lição. Quando Deus nos chama para Querite, Ele está querendo nos ensinar que Ele não liga para posições. Ele não liga para a posição de uma pessoa, e sim para a disposição dela. E olha, tem uma frase aqui do apóstolo Paulo que vale a pena a gente lembrar sempre. Está lá em Filipenses 4:11. Lá no Novo Testamento, Filipenses capítulo 4, verso 11. Depois de Efésios, Filipenses 4:11. Paulo aprendeu a regra de ouro. Ele aprendeu o segredo para ser feliz. Ele aprendeu a lição de Deus. Filipenses 4, verso 11. Olha o que é que ele diz aqui. Digo isto não porque eu esteja necessitado, mas porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Amém? Amém. Essa decisão de Paulo, essa conclusão de Paulo é uma conclusão que a gente tem que chegar em algum momento da nossa vida. Ou melhor, uma conclusão que a gente tem que ter hoje. Muitas vezes a gente lê esse verso aplicando apenas para uma situação financeira. Mas isso é aplicado em qualquer situação mesmo na nossa vida. Mesmo que você esteja no momento que você esteja lá no alto dos holofotes, ou mesmo quando você esteja ali nos bastidores, você precisa estar contente. Você precisa estar grato pela posição que você está. Então não é para a gente viver infeliz, não é para a gente viver amargurado pela situação que a gente se encontra. É para a gente aprender a viver contente. É para a gente aprender a estar satisfeito. Então, tem uma outra frase que diz assim: é a sua atitude e não a sua altitude que lhe dará o sucesso. Então, seja grato pelo que você tem enquanto você espera para conseguir mais. Faça a sua obra, faça o que você tem que fazer, o que Deus mandou você fazer. E espere o tempo dele. Amém? Amém. Então, Elias aprendeu esse segredo. Paulo aprendeu esse segredo. Depois que Elias passou por Querite, passou por aquela prova, aí um dia Deus chamou ele para o Monte Carmelo. Lá naquele episódio em que desceu o fogo do céu e consumiu aquele sacrifício. Então, para a gente chegar no Carmelo em algum momento da nossa vida, nós temos que passar por Querite, para nós aprendermos a ser humildes,
para nós aprendermos a ser dependentes de Deus. Reconhecemos a nossa condição. Então, que esse seja o nosso desejo nessa noite, que essa possa ser a nossa decisão. Que nós não fiquemos sonhando apenas com o Monte Carmelo, mas que nós desejemos passar por um querite na nossa vida, para a gente aprender a andar na linha que Deus colocou para nós. Amém? Se esse é o nosso desejo, vamos ficar de pé? Vamos cantar essa música que é uma oração, que é uma súplica que nós temos que fazer a Deus todos os dias. Senhor Deus, louvado seja o teu nome. Amém. Aqui, Senhor, nós aprendemos com essa história, uma história bem conhecida, de um personagem que muitas vezes nós inspiramos tanto, mas que ele é tão parecido conosco, Senhor. Muitas vezes nós cometemos o erro de nos achar